teologia liberal é o resultado da importação de conceitos da ideologia iluminista que resultou em uma nova forma de interpretação da Bíblia Sagrada e que formou gerações de teólogos e pastores até os dias de hoje. O grande pretexto e argumento dos teólogos da época era inserir as propostas iluministas na interpretação bíblica com o objetivo de contextualizar os escritos sagrados para uma nova geração que estava contagiada pelos ideais dessa ideologia tão consagrada já pelos filósofos, pela opinião pública. Grande parte da igreja protestante da época se rendeu ao encanto iluminista e o resultado foi catastrófico para a igreja. A teologia liberal acabou transformando muitos crentes em céticos, ateus e sabotadores da fé genuinamente bíblica e também da piedade dentro das igrejas. Mas o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento ideológico que defendia a valorização da razão em detrimento da fé, como forma de compreender o mundo e os fenômenos da natureza. O iluminismo defendeu o desenvolvimento científico, porque acreditava que a ciência levaria a humanidade ao progresso e à formação de uma sociedade sem injustiças e sem tiranias. O iluminismo surgiu no século XVIII, muito embora no século XVII já estava gestado, fazendo com que este fosse conhecido como o século das luzes, em contraposição à Idade Média, que eles denominaram de Era das Trevas. Os teólogos que se encantaram com as ideias iluministas adotaram uma postura antissobrenatural quanto aos fatos considerados na Bíblia. Por exemplo, negaram o nascimento virginal de Jesus, a sua ressurreição, os seus milagres, além, é claro, dos demais eventos sobrenaturais do Antigo Testamento, incluindo os eventos da criação em Gênesis. Tudo isso para conformar a Bíblia ao racionalismo iluminista e agradar os seus adeptos. Os teólogos liberais abandonaram a fé no poder do Evangelho e se inclinaram terrivelmente para a secularização e para o aprofundamento do ateísmo na Europa. A Europa hoje é um cemitério de igrejas. A teologia liberal segue hoje sua marcha de destruição da fé no continente americano. Ela hoje está muito presente naquilo que é chamado de teologia progressista. Muitos crentes não se importam em perceber essas influências e estão sendo facilmente levados ao ateísmo prático. Cantam, oram, pregam, fazem grandes espetáculos religiosos nos templos e em outros ambientes, mas vivem como se Deus não existisse. Por quê? Porque adotam em seu cotidiano uma conduta baseada em hábitos ideológicos. Os mais comuns são hoje os preceitos do marxismo cultural, com sua nova moral relativista, seu justicismo social hipócrita, a defesa do feminismo, do abortismo, das bandeiras LGBTistas, do racismo estrutural, do secularismo e demais paranoias esquerdistas, como a liberação do uso de drogas, o desencarceramento de bandidos. Tanto o liberalismo teológico quanto o progressismo ideológico chegam ao mesmo ponto final: a sabotagem e o desmantelamento da fé cristã, da santidade e das expectativas celestiais e eternas. A adoção dessas teologias e ideologias provoca um espírito revolucionário, ávido pela adesão ao que é novo ou por modismos comportamentais que influenciam a conduta das pessoas, bem como nas formas de culto e também na criação de um Deus complacente e permissivo. Com esta ligeiríssima abordagem histórica, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Não é de hoje que a Igreja do Senhor Jesus Cristo flerta ou tem um caso promíscuo com filosofias, com ideologias secularizantes ou seculares. Não é de hoje que a Igreja sofre o assédio das ideologias deste mundo. Na verdade, tem um único objetivo: sabotar a fé genuinamente bíblica, destruir a piedade na sua essência e desconfigurar a igreja do Senhor Jesus Cristo, destruir o seu caráter de igreja santa do Senhor Jesus Cristo. Chamo sua atenção para importantes sintomas que podemos verificar facilmente. Se estamos na igreja, congregando, fazendo parte dessa dinâmica do corpo de Cristo, e estamos defendendo preceitos ideológicos como os atuais,
LGBTismo, a bandeira da ideologia de gênero, né? Estamos defendendo racismo estrutural, se estamos defendendo feminismo, se estamos defendendo abortismo, se estamos defendendo a liberação do uso de drogas, por exemplo, se estamos defendendo a ideia, o argumento de que a Bíblia não é tão suficiente, não é tão autoritativa, de que o seu texto precisa de uma reinterpretação, de uma reedição, de que precisamos tirar determinados textos da Bíblia porque eles desagradam a sociedade de hoje. Se temos essas ideias, se alimentamos esses pensamentos, essas convicções, é sinal de que estamos sabotados mentalmente, de que estamos envenenados pelas ideologias deste tempo. E é preciso, portanto, fazer uma revisão de conceitos, renunciá-los e readmitir os conceitos genuinamente bíblicos, para que possamos, assim, viver a vida que agrada a Deus. O Evangelho, ele é inclusivo, mas ele não é tolerante com o pecado. Ele é inclusivo com o pecador, porém, o Evangelho anuncia uma mensagem de transformação. E nós não podemos e nem devemos nos envergonhar do Evangelho. A igreja do Senhor Jesus é um ambiente orgânico, espiritual, onde as pessoas adentram a Ele e são nele transformadas pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra nos diz que nós não devemos amar o mundo. E amar o mundo inclui tudo. Amar as ideologias do mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses 2:8, que nós tenhamos cuidado para não sermos enredados por vãs filosofias, por ideologias, por preceitos humanos que não procedem de Cristo, que não procedem da palavra de Deus. O mesmo apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, verso 2, que não devemos nos conformar a este mundo. Ele fala claramente sobre não entrarmos no esquema do mundo. E isso envolve as ideologias deste mundo, as ideologias seculares e secularizantes. E quando eu falo de secular e secularizante, estou falando de coisas deste mundo, ideias deste mundo. Porque ideologia, atenção para isso, ideologia gera comportamento. Por isso a preocupação com ideologia. Às vezes você pergunta, poxa, mas o que tem ideologia? Sim, ideologia tem tudo a ver porque ela gera comportamento. O que a gente está vivendo hoje é fruto da influência ideológica. Então o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente. E essa transformação de mente tem que acontecer pela palavra de Deus, não pela ideologia predominante, pelo ensino da palavra. E Jesus, em João 7,38, também deixa isso absolutamente claro para nós. Quem crer em mim, como diz a Escritura, não como diz a ideologia, não como diz o iluminismo, não como diz a teologia liberal, não como diz o marxismo cultural, não como diz todas as vertentes desse marxismo cultural, que é o progressismo, o esquerdismo, o wokeismo, né, a cultura woke que está em voga hoje, não como dizem essas propostas ideológicas, mas é como diz a Escritura. Não podemos nos envergonhar de seguirmos as Escrituras. Nós somos povo da Bíblia, o povo das Escrituras. Nosso culto a Deus, nossas relações pessoais, nossos sentimentos, nossa visão de mundo, todas elas estão sob essa influência poderosa da palavra de Deus. Por isso, convido você a prestar atenção, a perceber o que está em sua volta. Essas influências, esses estímulos ideológicos são extremamente perniciosos, são sabotadores, são venenos da fé. Fique atento, fique atenta para isso. Olhe para a palavra, alimente-se dela, faça da palavra de Deus a sua regra de fé e prática. Que nossos comportamentos, que nossas atitudes sejam resultantes da influência da palavra de Deus em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.